que ele tem em Deus na vida eterna. Mas uma coisa que me chama a atenção é que ele fala que nada enganoso vai tirar ele da presença de Deus. Tem oferendas de sangue, tem coisas de imagem. Tem um rapazinho que mora perto da rua da minha casa lá, na rua da casa lá. Ele trabalha na secretaria da Igreja Católica lá, agora ele mudou para a Matriz de São Bernardo. Não sei se você lembra dele. Ele é um doce de pessoa. Ontem eu peguei ele para conversar e nós conversamos muito. Ele é católico, aqueles católicos tremendos. Aí eu comecei a conversar com ele. Ele falava, pastor, o senhor está falando, eu estou me arrepiando. Eu falei, sabe, rapaz, nós temos que entender que o Deus, ele é um Deus que ele vem para cuidar de todos. É lógico que eu não sou a favor da imagem que você tem dentro da igreja. Que a Bíblia nos ensina isso. E a mesma Bíblia minha, é a mesma Bíblia tua, é a mesma Bíblia do Padre. Ele falou, eu concordo plenamente. Eu falei, talvez lá vocês tenham uma imagem, uma lembrança de como foi Maria, como foi Maria, como foi fulano, e como foi ciclano, né? Então, é uma maneira da pessoa se lembrar. É uma maneira que a pessoa tem, mas nós não temos isso, eu falei. Porém, eu falei, muitas pessoas criticam a personagem bíblica chamada Maria. Maria, mãe de Jesus. Ora, eu respeito Maria, eu não adoro ela, eu não idolatro ela, mas eu respeito Maria, mãe de Jesus. Porque ela foi mãe, ela gerou o filho de Deus, ela sofreu as dores do parto, ela amamentou, ela cuidou de Jesus, trocou as fraldas, deu banho no menino Jesus. Ela viu Jesus correr, Jesus brincar, Jesus cair, Jesus levantar. Ela viu tudo isso, ela criou, ela é uma mãe. Não é isso? E chega num determinado tempo, e quando Jesus começa, com seus 30 anos, o evangelho dele, são 3 anos somente que ele tem na terra, com 33 anos, ele vai ao Calvário. Eu acho que uma pessoa, antes de falar de Maria, ele tem que pensar numa coisa, que ela gerou ele. Imagine a dor que ela sentiu de ver o filho dela. Ela tinha como filho dela, todo esfolado, pregado numa cruz. Você que é mãe já parou para pensar nisso? Eu não idolatro Maria, mas eu a respeito. Eu a respeito como a mãe de Jesus. Angústia e sofrimento que ela teve na cruz, de ver o filho daquela maneira. Igual o Senhor Jesus tenha dito: filhos, eis aí a vossa mãe. Mãe, eis aí os vossos filhos. Quer dizer, ele estava assim, abnegando. Não tenho nada mais a ver. Mas eu falei, tem pessoas que xingam, que maltratam, que desfaz. Eu já tenho uma visão totalmente diferente. Imagina uma mãe ver os filhos ser crucificado, ser flagelado, né? Como é dura, como é triste. E tem muitas pessoas que vão comigo, olha, pastor, eu vou dizer para o senhor, aí eu encontrei com ele hoje de novo, estava no pão de aí é ele, a igreja matriz. E aí, resultado,
Ele chegou e graças a Deus ele veio conversar comigo. Ele falou: pastor, eu falei tanto para os padres, eu falei tanto para o padre do Senhor, e eles falaram: eu não acredito que o pastor falou dessa maneira. E você sabe por quê? Porque nós temos que aprender a dividir, a separar as coisas. Idolatrar é uma coisa. Idolatria é uma coisa. Mas fazer o papel de mãe eu tenho que respeitar. O papel de mãe que ela fez, carregar Jesus no ventre, dar de mamar para ele, cuidar dele, fazer isso, fazer aquilo, eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar. Você sabe por quê, irmãos? O encardido, ele trabalha de tal maneira para querer me destruir, que ele pega essas coisas. Aí começa, né? As pessoas a se auto-querer dominar. Nós somos protestantes, são ignorantes, são isso. Por quê? Aí eu brinquei com ele. Eu não vou adorar uma coisa, por que isso? Não sei se tiraram lá naquela época, ninguém tirou foto de ninguém, como é que eu sei como é que é a cara? E Jesus, eu sei que aquele homem de cabelo crespo, ele pensa que vê um branco e tem um violão buscar a igreja. Não é que fala lá em Provérbios, Salomão, aquele homem de cabelo crespo, que aquele lado dele lá, o povo vai ter que ir lá de velho. Você está entendendo? As pessoas têm a mania de julgar. A mania de julgar. O encardido, ele não tem pressa para te derrubar. Ele fica te respeitando, até que um dia, uma palavra sua, ele vem te derrubar. Eu contei aqui um cara do Alambi, que bateu lá no fazendo do carro do cara. Eu contei que já tinha um camarada que ele era dono do Alambi. Ele ia ali com o tamanho de caminhãozinho dele, tinha um filho de fazendeiro que naquela época a BMW era show de bola. Ele enfiou o carro, o caminhonetinho dele lá, o caminhãozinho dele, na traseira da BMW. Aí o cara da BMW desceu bravo, desceu nervoso, ia bater velho lá de qualquer maneira. Olha, o senhor fez no meu carro, o senhor sabe quanto custa para arrumar esse carro? O senhor sabe que carro é esse? Pode vir carré até bater no meu carro. Aí o cara falou: o senhor está muito nervoso. Eu sou dono do Alambi, por incrível que pareça, eu tenho um litrão aí, já repetida boa. Ele pegou a pinha e deu um gole. Aí o cara tomou aquele gole. Aí ele falou, e o cara continuou bravo. Por que o senhor não sei o que? Ele falou: você está nervoso ainda? Toma mais um gole. O cara pegou um litrão e foi, pá, outro gole. Mas o cara ainda continuou bravo. O cara continuou querendo bater no motorista, no dono da BMW lá. Rapaz, você está muito bravo. Toma mais um gole. Aí o cara já estava bêbado. Falando mole, ele falou assim: ó, como é que nós vamos resolver essa situação? Quanto que o senhor vai me pagar? Ele falou: não, espera aí. Vamos fazer tudo dentro da lei. Agora nós vamos chamar a polícia para fazer um teste de bafômetro para ver quem está certo e quem está errado. Você viu como o diabo trabalha? Primeiro ele encheu o cara de cachaça. Ele é errado. Agora vamos chamar o cara para fazer um teste de bafômetro. Obviamente, o cara da BMW está errado. Então ele não tem pressa para te derrubar. Ele vai te amaciando, ele vai te dando, sabe, tudo que você precisa. Para chegar na hora certa, ele te puxar o tapete e o tom é feito. Amém, irmãos? A dor
banda já está preparada, a banda tem liberdade, as palmas louvam a Deus. Estamos nós com a paz do Senhor. É para nós adorarmos nosso Deus, amém. Vamos adorar a Ele nessa noite. Ele honra, glória, louvores, adoração. Porque tudo vem dele é para Ele, amém. Nós precisamos adorar ao Senhor. Porque Ele tem o melhor para nós. Basta nós termos o melhor do Senhor nessa noite, amém. Você pode aplaudir a Jesus bem forte.
caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações,
operadora Luana, que vai trazer a mensagem dessa noite. Peço para vocês que estejam orando, para que Deus venha dar graça, Deus venha dar vitória à serva do Senhor. E se Davi orar por ela, já passo o microfone para ela. Por favor. Vamos orar, irmãos, pela serva. Senhor, meu Deus, Pai, pelo poder do glória, está aqui na tua presença nesta hora. Abençoa, Senhor, tua serva, Luana, no Deus, no nome de Jesus. Nos ensina, Pai, ouvir a tua palavra, nos edifica cada dia mais. Em Deus, no nome, abençoa, Jesus, a tua filha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus. Aleluia! Santo, Santo. Amém, Jesus. Salve, amada igreja, por paz do Senhor. Glória a Deus por esse segundo dia da campanha. Para a honra e glória do Senhor Jesus, onde nós estamos colocando o nosso ano de 2023 nas mãos do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aproveitando que a igreja está em pé, peço que a amada igreja abra no livro de Levítico, capítulo 26. Do versículo 3 até o versículo 5. Levítico 26, do 3 ao 5. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: bênçãos decorrentes da obediência. Se andares nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Amém, irmãos? Pode se sentar. Glória a Deus por essa palavra, onde o Senhor nos faz uma promessa de que se nós andarmos os estatutos dele, guardar os mandamentos dele e os cumprir, nós teremos uma colheita farta e abundante. E isso se frisa no versículo 5, onde ele diz que a debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. E eu trouxe aqui o significado dessas palavras. Muita gente não conhece, né? Eu confesso que eu não conhecia algumas. Aí fui atrás para a gente entender melhor o que seria isso, né? E a debulha, debulhar, acho que os irmãos já ouviram bastante o termo debulhar o milho, né? E debulhar é basicamente retirar as espigas, retirar da espiga as suas sementes. Ou seja, era a época da colheita dos cereais. Aí a vindima é o período ou processo da colheita de uvas. E a sementeira é a camada de terra pronta para ser semeada. Ou seja, é o ato ou efeito de semear. Ou seja, aqui nós vemos que a promessa do Senhor, ela é tão maravilhosa, tão linda, que Ele diz que se nós guardarmos os mandamentos dEle e os cumprir, a nossa debulha se estenderá até a vindima. Ou seja, enquanto nós estaremos colhendo os cereais, nós já vamos estar apanhando as uvas. E quando nós estivermos colhendo as uvas, já vai chegar o tempo de semear de novo. Ou seja, quando Deus Ele nos faz uma promessa de que se nós plantarmos obediência, se nós plantarmos o temor, nossa colheita não vai cessar. Enquanto nós estivermos colhendo uma coisa, já vai ser tempo de colher outra coisa, porque a debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. E essa é a promessa do Senhor para as nossas vidas, se nós andarmos em retidão, se nós plantarmos retidão, obediência e temor à palavra dele. A nossa colheita será farta, a nossa colheita será cheia, não terá intervalos em meio à nossa colheita, e eu creio que é isso que Deus tem para o nosso ano de 2023. Basta nós andarmos em retidão e obediência e temor à palavra de Deus. E a semente mais preciosa que nós temos, a semente mais importante que existe,
é a palavra do Senhor. Jesus, nos evangelhos, ele retrata diversas vezes a palavra do Senhor como uma semente. E essa semente tão importante para as nossas vidas, nós não devemos somente guardar em nossos corações, não devemos somente deixar retida, mas nós devemos também semear essa planta, essa semente, cuidando, regando a cada novo dia, a cada novo amanhecer, meditando nela de dia e de noite, para que assim nós possamos dar bons frutos, assim como Jesus conta na parábola do semeador, lá em Lucas, capítulo 8, do versículo 1 ao 15. Acredito que os irmãos conheçam bem essa parábola, a parábola do semeador, mas nós vamos falar um pouquinho dela agora. Essa parábola, Jesus conta que um semeador, ele saiu a semear. E ao semear, uma parte dessa semente caiu à beira do caminho. E uma dessa parte foi pisada e as aves do céu comeram a semente. Outra parte da semente caiu sobre a pedra e, tendo crescido, ela secou por falta de umidade. Outra parte da semente caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. E outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 por 1. E logo após Jesus de contar a parábola, quando Jesus já está somente com os discípulos, ele explica a parábola. Ele diz: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que, ao ouviram, vêm e a seguir o diabo arrebata-lhes do coração. E arrebata-lhe a palavra do coração, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Aquela que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Aquela que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Mas já aquela que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido e de bom reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. E a pergunta que o Espírito Santo faz para nós, para mim e para você é: como anda o solo do nosso coração? O que nós estamos fazendo com essa semente tão preciosa que é a palavra do Senhor dentro de nós? Nós estamos deixando a semente aqui, não estamos meditando, plantando, regando essa semente dia a dia nos nossos corações. Nós estamos meditando na palavra do Senhor dia após dia, para que nós possamos dar frutos e levando a palavra do Senhor àqueles que necessitam. Porque para nós termos 12 meses de bênção, em primeiro lugar, nós devemos buscar ser uma bênção. Para nós termos 12 cestos cheios, em primeiro lugar, nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo de Deus, para que assim a gente possa viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. É só nos revestindo dessa semente poderosa, só deixando essa semente frutificar através das nossas vidas, no solo do nosso coração, que nós podemos viver o sobrenatural de Deus e com Deus. Esse é o solo mais importante das nossas vidas, é o solo do nosso coração, porque nós devemos deixar Deus fazer o que Ele quiser com essa terra, para que venha frutificar para a honra e glória do nome dEle. E ter o coração voltado, separado e preparado para as coisas de Deus é o primeiro passo para viver uma colheita abençoada. E nós vemos isso na vida de Davi. Ainda quando ele era moço, quando ele era jovem, Davi, ele semeou coragem, ele semeou força, ousadia, temor a Deus, ele semeou trabalho duro. E nós vemos isso quando o profeta Samuel foi até a casa de seu pai para ungir o futuro rei de Israel. Enquanto todos os irmãos dele estavam lá, ele estava trabalhando, ou seja, ele estava semeando. Ele semeou coragem, força e fé em Deus quando ele enfrentou aquele gigante Golias em nome do Senhor Jesus. Então ele não deixou que o medo, a fraqueza impedissem ele. Ele semeou coisas boas e colheu ainda coisas mais maravilhosas no futuro com Deus. E ele semeou aquilo que ele tinha dentro de si. E nós também
semeamos aquilo que temos dentro de nós. Se nós temos amor, nós vamos semear a semente do amor. Se nós temos a paz, nós vamos semear a paz. E assim será a nossa colheita. Uma coisa que nós não conseguimos fazer é semear aquilo que nós não temos. Então, se você vê que ali no seu campo frutífero está faltando alguma coisa, peça ao Senhor. Você fala: Senhor, eu preciso semear mais amor. Senhor, eu preciso semear mais bondade ao próximo. Senhor, eu preciso semear mais oração. Eu preciso semear mais adoração. Eu preciso semear mais leitura da palavra. Peça ao Senhor, porque tudo que nós temos vem do Senhor. Então, se está faltando algo em ti que você precisa semear, peça a Ele nessa noite. Coloque o seu coração, o seu solo interior diante dele e peça para Ele plantar o que Ele quiser plantar dentro de ti. Porque aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Então nós devemos vigiar muito na nossa colheita, o que nós temos colhido, o que nós temos plantado, para futuramente nós colhermos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E outro passo para nós termos uma colheita abençoada é saber semear. Não é tão simples assim, né? Às vezes é só cavar um buraco, colocar semente, tudo mais. Mas tem muitos outros requisitos para poder semear com, vamos dizer assim, semear com, como que é a palavra? Semear 100%, vamos dizer assim. Porque às vezes a gente semeia, não dá certo. Então, para a gente ter uma colheita 100% boa, a gente tem que saber semear. E o que nós estamos fazendo aqui é semear. Nós estamos plantando. E como alguém pregou ontem aqui, a gente tem que semear com amor, com alegria ao Senhor. Porque nós estamos dando ao Senhor. Então nós temos que saber semear com sabedoria, com amor. Porque não é para qualquer pessoa. Nós estamos fazendo para Deus. E é muito importante como nós fazemos a nossa semeadura. Nós devemos também saber esperar. Nós sabemos que quando nós plantamos algo, não é da noite para o dia que floresce, que cresce. Exige um tempo, exige paciência. E é nesse momento de espera que o nosso fruto, ele cria raízes. É nesse momento de espera que o fruto ele fica forte para poder crescer. E não é diferente nas nossas vidas. É esse tempo de espera que faz a gente ficar mais forte. É nesse tempo de espera que a gente cria raízes. É nesse tempo de espera que Deus nos molda. É nesse preparo que Deus faz com que a gente esteja pronto para dar frutos. E que sejam frutos para a honra e glória do nome dEle. E também outro passo para ter uma colheita abençoada é saber usar as ferramentas certas. Cada etapa do plantio e da colheita existem diferentes ferramentas. É preciso saber usá-las. Tem um arado, tem um machado, tem um tanto de instrumentos e é necessário ter sabedoria de usar cada um no seu devido momento e no seu devido processo. E também assim nas nossas vidas. Existem momentos que a gente vai ter que usar a ferramenta de falar menos e ouvir mais. Nós devemos sempre ter em mãos a ferramenta do jejum, a ferramenta da oração, porque Deus sempre nos fornece essa ferramenta. Então a gente tem que estar com elas em mãos e pedir sabedoria a Deus para saber usá-las no momento certo, para que a gente tenha uma colheita abençoada e próspera para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, no teu nome, Senhor. E a chave e o segredo principal, como nós lemos no começo, é obedecer ao Senhor e os seus mandamentos. Só que a gente sabe que a vida não é um mar de rosas, a vida não é uma flor, e mesmo as flores mais bonitas como a rosa, ela tem espinhos. E Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, que a nossa vida não seria linda, perfeita, maravilhosa, mas Ele prometeu que estaria conosco em cada dia de nossas vidas. E aí a gente enfrenta certos momentos de que a colheita ela não está abundante, de que muitas vezes a gente vê assim, os cestos não estão tão cheios. Mas a palavra do Senhor ela tem a resposta para isso também. Em Abacuque 3:17 ao 19 diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o
o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Glória a Deus, aleluia. E é nesse momento, irmãos, que parece que o nosso solo exterior ele não está indo tão bem quanto a gente quer que ande, que o nosso solo interior ele mais dá frutos, que ele mais frutifica. Porque na palavra do Senhor fala que o poder dele, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, o nosso solo interior tem que estar conectado diretamente com Deus. O nosso solo interior tem que ser comandado por Deus, para quando o nosso solo exterior não estiver indo tão bem, que a gente venha entregar tudo nas mãos dele. E mesmo assim se alegrar e ter a certeza de que é ele que cuida do nosso solo, que é ele que cuida de nós, que é ele que provê o mantimento, que é ele que provê tudo para nós. Por mais que a gente vê o cesto meio vazio, por mais que a gente não vê a nossa colheita cheia, Deus é o Pai, Deus é o Deus provedor, que não vai deixar a gente perecer. Ele vai providenciar para nós, porque Ele é o Deus que faz o maná cair do céu. Ele é o Deus que prepara pessoas para te abençoar. Ele é o Deus de detalhe, que muitas vezes aquele alimento que está faltando no nosso solo, aquela coisa que está fazendo o cesto ficar vazio, Ele vai providenciar pessoas para dar exatamente aquilo que a gente está necessitando. Então, se você está vendo as coisas meio vazias, se você não está vendo um solo abundante, entregue nas mãos do Senhor, porque a promessa dele é de fazer não cessar a colheita. Então, que a gente venha andar em obediência com o Senhor, entregando tudo nas mãos dele, porque ele cuida tanto do nosso solo interior quanto do nosso solo exterior. Então não se preocupe, se alegre mesmo, como está na palavra, porque o nosso Deus é o Deus de provisão, é o Deus Pai provedor que cuida de mim e de você. E a chave, o segredo, como nós lemos no começo, está em obedecê-lo e cumprir a sua palavra dia após dia. Que nesse ano de 2023 a gente viva em retidão, em amor, vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós, colocando todas as nossas expectativas, sonhos, desejos nas mãos do Senhor e lembrando que aquilo que a gente plantar é aquilo que a gente vai colher. Então que a gente venha pedir sabedoria ao Senhor daquilo que nós estamos plantando, para que a gente não venha se arrepender na hora da colheita, porque não adianta na hora da colheita, quando a gente for colher, não gostar daquilo que a gente colheu, porque foi a gente mesmo que plantou. Então que a gente venha pedir sabedoria ao Senhor, pedir para que Ele caminhe conosco dia após dia, porque a promessa dele sobre as nossas vidas é de uma colheita sem se cessar, de uma colheita sem intervalos, e que a gente venha sempre estar rendidos aos pés do Senhor. Só Ele sabe como será o ano. O pastor vem dizendo que será um ano em que a igreja será perseguida, um ano que não será fácil. Então que a gente venha mesmo se agarrar aos pés do Senhor, estarmos rendidos aos pés do Senhor, porque a volta dele está mais próxima do que a gente imagina. Então que a gente venha principalmente plantar coisas que nos façam colher a coroa da vida eterna. É pela graça, glória a Deus por isso. Mas a gente deve honrar e obedecer ao Senhor e andar conforme a vontade dele aqui na terra para nós. Amém? Aleluia, glória a Deus. Foi isso que Deus colocou no meu coração. Que Deus abençoe nosso ano, que seja um ano conforme o querer, a vontade dele para as nossas vidas, que a gente venha estar cada dia e cada vez mais próximo do Senhor, até a volta dele, para nós estarmos com ele juntinhos lá no céu, cantando glórias e aleluia com os anjos do coral celestial. Amém? Essa oportunidade estamos toda vez. Deus